Aí quem for chegando vai entrando. Obrigado, antes já vamos gravando. Queremos fazê-los bem-vindos, Amon e Thalita, a mais uma aula, nossa lição de número 12 do Princípios do Evangelho. E a aula de hoje é número 12, obediência aos mandamentos de Deus, né? Um assunto bem bacana para a gente abordar aqui juntos, né? Então, antes, a gente tem um anúncio, Anderson, Por para enquanto, essa não. Por semana? enquanto, não. Não, né? Tá bom. Semana da Recuperação já houve, foi um sucesso aí. Espero que todos tenham conseguido aí assistir. O workshop também foi maravilhoso. E esperem as novidades aí dos próximos semestres, do próximo semestre, que está bem em cima aí também, né? Então eu vou, para a gente começar, a gente vai ouvir um hino da primária, né? A Thalita conhece muito, deve ter cantado muito esse hino. E gostaria que o Amon fizesse a primeira oração para a gente, tudo bem, Amon? Tudo bem. A gente não vai cantar, mas a gente vai ouvir. E aí logo após o Amon faz a oração. Agora o Amon pode fazer a primeira oração para nós, Amon. Pai Celestial, somos Bem, deixa eu deixar no modo avião aqui, e não nos interromper. Aqui só para eu marcar o horário. Certo. Então, essa canção, lembrou dela, Thalita, com carinho? Cantou muito na primária? Lembrei, cantei muito, sim. É de especial, né? Interessante que esse hino, ele fala que ele fala sobre promessas, ele fala sobre que o Senhor ele nos mandou para essa terra para nós sermos provados, mas que receberíamos ricas bênçãos, né? Se nós formos obedientes. É isso que fala o hino. Só que
se vocês prestaram bem atenção, o Senhor, ele usa quem para nos ajudar, para nos alertar, esse personagem ele fala a nós. De quem o Senhor ele, ele se refere, né, nesse hino? Vocês conseguiram captar? É uma nas duas estrofes ele fala. Quem é que deixa a mensagem para nós? Que nos incentiva a guardar os mandamentos? Hum? Quem é o porta-voz do Senhor aqui na terra? Os profetas, né? Os profetas, exatamente. Lembra a canção do hino fala assim: diz o profeta, guarda os mandamentos, seguro estarás e em paz. Então, e aí fala depois, né? Deus promete aí as ricas bênçãos, né? Diz o profeta, guarda os mandamentos. Então eu botei essa figura desse profeta Moisés. Vocês lembram que quando ele subiu no Monte Sinai, ele trouxe as tábuas que continham os mandamentos. Mas quando ele desceu o monte, o que aconteceu? Desculpa, o que aconteceu? Como ele se deparou com o povo? As escrituras não dizem exatamente quanto tempo Moisés ficou lá no Monte Sinai, conversando e recebendo as tábuas, quando elas foram escritas, né? Mas quando ele desceu, como foi que ele encontrou o povo? O povo estava em iniquidade e eles estavam adorando o bezerro de ouro. Exatamente, Thalita. Ou seja, já estavam se corrompendo, né? Achavam que Moisés não ia mais voltar. E aí, o que aconteceu? Ele viu que o povo não estava preparado, pegou uma das tábuas, onde tinha as leis maiores, os convênios do templo, e ele quebrou, né? O povo não estava preparado para uma lei maior ainda. E aí ficou uma tábua com as leis, com as leis básicas, as leis do evangelho básico, né? Para que eles pudessem se preparar para receber as, as leis maiores, tá? Então é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, a importância de nós estarmos focados nesses mandamentos e quanto mais forem nos dados, né, mais responsabilidade estará posta sobre nossos ombros, né? Mas as ricas bênçãos que fala aquele hino, elas estão em vigor, tá? Então vamos lá. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Nossa aula vai ser bem curta hoje. Vamos lá. Uma escritura muito famosa nossa, em João 14:15. Lê para a gente, Thalita, por favor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso, né? Thalita, essa mensagem é direta, curta e direta, né? É o Senhor falando aí. Então, para a gente amar o Salvador, qual é o requisito? Guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. Não tem meio termo para isso, né? Amon, você pode, vamos ler Doutrina e Convênio 130, de 20 a 22. O Amon pode ler o 20 e o 21 e a Thalita lê o 22. Qual é para me ler? Aliás, a Alessandra e o Rodrigo, sejam bem-vindos. Gabriele, seja bem-vinda.
Vamos dividir então aí. O Amonto pode ler o 20, a Gabriele pode ler o 21 e a Alessandra lê o 22. Beleza. Há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. Dá para me ouvir? Ótimo, tá perfeito. Tá. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. O Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem. O Filho também. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Muito bem, né? Então, lá em João 14:15 fala que o requisito para nós demonstrarmos amor ao Pai Celestial, ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos guardar os mandamentos. E no céu, como fala o versículo 20, é uma lei, ela é irrevogável, ela não muda, né? Ela é exigente nesse sentido, em que se baseia todas as bênçãos. Ou seja, isso significa o que para vocês? Que quando vocês leem essa passagem, principalmente de Doutrina e Convênios, como é que vocês compreendem um pouco da personalidade do Pai Celestial em relação a seus filhos, conforme essa escritura aí? Somente o versículo 20 e o 21. Ele é um pai muito justo, porque ele só dá as bênçãos aqui de acordo com a uma obediência a alguma lei. Então, ele não vai nos abençoar assim porque a gente é favorito ou por alguma coisa assim. Mas as bênçãos vêm de acordo com alguma lei que a gente está obedecendo. Claro, tem outras bênçãos que a gente recebe do Senhor também, tipo, que Ele já dá a nossa vida, todo dia a gente está vivendo, mas sim, Muito bem, Thalita. Muito bem. Alguém mais? É, o Rodrigo, é, você é de que ala? Só para eu... Rodrigo, tá nos ouvindo? Eu acho que o microfone dele está aberto, ou alguém está... Ou a Gabriele, não, a Gabriele está no celular dela normal, né, Gabriele? Tá certo. Tem um Rodrigo aqui, depois ele se manifesta. Ah, muito bem. Então, isso mostra muito bem, e essa é uma das personalidades e o caráter do Pai Celestial, né? Ele vai seguir, ele não vai distribuir algumas bênçãos, porque é, ele pode fazer ali aquele filho dele, assim, tá ali e acha que merece, do nada, sem fazer nada, e ele vai falar, não, tudo bem, você tá aí, eu prometi algumas bênçãos, eu vou te dar essa bênção. Você não fez nada, mas ainda assim você vai receber. Então, isso não existe, não existe um merecimento ou passar a mão na cabeça, né? Não existe o jeitinho, né, da gente querer algumas coisas e almejarmos algumas coisas sem fazermos sem seguirmos aquilo que está determinado nessas leis, como Thalita falou, tá? Então, se você é, deseja saúde na sua vida, você tem que guardar o quê? A palavra, no mínimo, né? A palavra de sabedoria, né? A gente guardando a palavra de sabedoria, ainda assim, a, a gente não está poderia dizer, a gente não vai escapar de algumas enfermidades, né? Mas, ainda assim, as promessas da palavra de sabedoria. Só um minutinho. Só um minutinho.
Barbosa não vai atender, né? Ou não? Pois não? Só um minutinho. Tá chegando aí. Já avisei. Desculpa. Então, essa parte Irmão, aqui, esse versículo, vocês têm algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? eu tenho um comentário, Quem é? Deixa eu ver aqui. Thalita? é Não, a Gabriele. 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 Pois não, Gabriele. Isso. Essa escritura ela me lembrou muito de outra, que é em Doutrinas e Convênios 82:10, que fala assim: Eu, 82. Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Então, é como eu não sei o nome dela, mas a menina falou, né? Quando Thalita. tem uma lei, isso, nós temos que cumprir essa lei para poder nós recebermos as bênçãos dessa lei. Caso contrário, nós não vamos ter promessa alguma. É esse comentário que eu queria deixar. Muito bem, Gabriele. Poxa, você usou uma escritura que eu não incluí nessa aula de hoje, mas você, muito obrigado. Você lembrou dela muito bem, que eu já até anotei aqui, e numa próxima aula eu não esquecerei dela, porque ela já está anotada aqui. Eu esqueci dessa escritura, mas bem lembrado. Doutrina e Convênios 88:10. Perfeito, Gabriele, né? Nos ajudou a entender mais profundamente a É importância, oitenta e né? dois dez 82:10. 82:10. Ah, até anotei errado. Isso. 82:10. Muito bem, Gabriele. Então é isso, gente. Não tem bênção, né? Se você está sendo abençoado ali, foi porque você cumpriu alguma lei que está ligada a essa bênção. Então, essas interligações aí existem, e foram preparadas desde a fundação do mundo, ou seja, desde a pré-existência, nós estamos, já fomos abençoados de lá, desde lá, guardamos algumas leis. Por isso nós estamos aqui, né? Passamos pelo véu e tudo do esquecimento, mas as leis e os mandamentos que nós guardamos lá, eles nos acompanham sempre, né? É, muito bem. Deixa eu ver aqui, não tem nada no chat. Então vamos seguir aqui. Vou passar um filmezinho para vocês. Ô, Alessandra, fala, Alessandra. Depois eu passo o filme. Irmão, eu estava pensando numa coisa que a gente tem que buscar realmente entender as escrituras, né? Entender, conhecer o Senhor, porque, como um exemplo, eu estava lembrando que muitas vezes falam, eu ouvia, né? Uma forma de incentivo para que alguém fosse para a missão, para convencer os pais de uma pessoa para a pessoa ir para a missão, era que quando a pessoa voltasse, todas as portas iam ser abertas, ia ter emprego, ia ter tudo, estudo, todas as portas iam ser abertas se a pessoa servisse uma missão. Só que essa não é a realidade de todas as pessoas. Eu já vi missionários retornados chegando e já tem realmente seu emprego, oportunidade de estudo e entre outras coisas, e outros que têm que lutar e batalhar um pouco mais por isso. Então, as bênçãos, elas não são todas de uma vez. O Senhor ele nos promete milhares de bênçãos ao guardarmos os mandamentos, mas nós não vamos receber todas de uma vez, porque também muitas nós sabemos que não vamos receber nessa vida, vai ser na outra. Então a gente precisa compreender isso, que não é, eu vou servir uma missão, quando eu voltar já vai estar tudo certo para mim, eu vou receber todas as bênçãos porque eu fui, eu fiz, o Senhor prometeu, mas não é dessa forma, não é da nossa maneira, no nosso tempo, é no tempo do Senhor e não é assim tudo de uma vez como muitos gostam de prometer por aí. Exatamente, Alessandra, bem lembrado. A gente vai até falar um pouco sobre isso. Eu vou mostrar 4 coisas para vocês que mostram que a gente precisa realmente entender, isso aí, porque realmente alguns voltam e se frustram porque as bênçãos não chegam até eles. Aí eles olham para o lado e vê aquele outro que também fez missão e está se dando bem na vida, tem um bom emprego, mas aí ele não olha que aquele que chegou também, que já tem um bom emprego e está sendo bem sucedido,
ele está ralando, ele já chegou, já pegando os cadernos, já estudando e já indo para a faculdade, continuando o estudo e trabalhando ali, mesmo que seja naquele emprego que não é o emprego que ele quer, mas ele precisa de um recurso para fazer outras coisas e ele vai assim mesmo, né? Dorme pouco, estuda, come mal, mas vai estudando. E aí sim, como a Alessandra falou agora, lá na frente as portas vão se abrir porque ele está preparado para receber cada bênção, né, que o Senhor está reservado para ele. Então, essa é a diferença de alguns jovens que quando chegam e ficam, né, indagando, cobrando, mas será? Tem que se perguntar, o que que eu estou fazendo para que essas bênçãos cheguem, né? Essa é uma coisa para nós pensarmos e ponderarmos. Esse filme é bem pequenininho, curtinho, ele está em inglês, mas a gente vai, vocês vão entender perfeitamente ele. Vamos lá prestar atenção. Muito bem. Esse filmezinho, ele traduzindo lá, ele fala, por exemplo, no primeiro dizer, ele fala por que Deus dá mandamentos, né? E aí eu pergunto para vocês, por que que Deus dá os mandamentos? Aí eu queria que vocês prestassem atenção agora, relembrasse o filme lá, o Garotinho, né? Aquela proibição lá, né? Tá ali, tinha algo proibido ali, mas ele ainda assim, né? O que que vocês conseguem compartilhar? Por que que Deus nos deu mandamentos? A gente vai discutir isso. Por que que vocês têm os mandamentos? Eu Vai, acho que Gabriel. ele nos deu um mandamento para nossa própria proteção, né? Muito bem. Proteção. Quem mais? Esse é o motivo, não tenha dúvida que o motivo principal, né? Para nossa proteção. Mas algumas pessoas se sentem como quando, né, tem os mandamentos aí para cumprir. Algumas pessoas sentem como se fosse uma obrigação de fazê-lo, né? Muito bem, um fardo, né? Tem pessoas que se sentem presas. Por que que é difícil para alguns amigos nossos, quando conhecem o plano de salvação, o evangelho está sendo ensinado, e quando começa a vir os compromissos, né? Você precisa fazer isso, você precisa guardar isso. É, Quantas experiências vocês já não tiveram, né, com amigos, aqueles que fizeram uma missão, e aí tinha lá aquele casal que não, que estavam ali namorando, mas não eram, né, casados e tudo mais, e aí tinham que guardar, e vocês falavam sobre guardar os mandamentos, casar, lei da castidade, e aí o negócio começava a ficar mais, né, difícil ali, por quê? Compromissos, para mandamentos, aquilo ali seria um fardo, né? Aquilo ali seria uma coisa que estaria impedindo deles de serem livres, né? Entre aspas. Então, como Gabriele falou, os mandamentos servem para proteção. Agora, para nós entendermos isso, é realmente só para aqueles que conseguem viver os mandamentos, né? E aí você vê que o bonequinho vai, e já tem ali um abismozinho, né? E as piranhas estão só. Ele fica na dúvida, né? Se ele vai, olha, ele olha para a placa, tá proibido, aí vai, mas, né, tem regras, mas ele quis ainda continuar e se arriscando. Então, os mandamentos, eles estão aí à nossa disposição para realmente nossa segurança, né? Nossa proteção. No outro dizer lá,
Ele fala que a grande prova desta vida é a obediência. Aquele outro dizer lá, né? Que é o The Great Test of this Life, né? Disobedience. Então, a grande prova desta vida é a obediência. Então, esse é o maior desafio nosso, né? A gente tem que obedecer uma lei e, às vezes, obedecer até algumas que a gente não entende porque a gente está obedecendo, né? Hoje, por exemplo, se eu perguntar para vocês, tem algum mandamento que vocês obedecem, mas vocês não compreendem plenamente o porquê que vocês estão guardando, ou vocês, é, todos os que vocês guardam, vocês estão tranquilos com isso, vocês guardam porque vocês sabem que é por esse motivo, por essa razão? Como é que vocês pensam sobre isso? Deixa eu ouvir um pouquinho, de vocês aí, se vocês têm alguma. Se tiver também, né? Ou vocês já É, guardaram no passado, né? Não compreendiam, mas guardavam. não, não é questão de guardar, mas hoje mesmo eu estava falando com um amigo da igreja sobre. Eu pedi para ele me dizer o porquê vale a pena casar. Então, antes eu gostava muito desse assunto e tudo, mas hoje em dia, vendo coisas, analisando coisas, eu já não sei. A meu ver, hoje não está valendo muito a pena isso. Então, é algo que eu estou tendo dificuldade para assimilar, sabe? Agora, assim, nesses últimos tempos. De muitas coisas que eu tenho visto, tanto com casais da igreja, quanto coisas do mundo mesmo. É, então, esse é um que eu tô tendo dificuldade de entender. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse teu sentimento é devido, talvez, o índice muito grande de divórcio entre nós, entre líderes, assim, que você, né, tipo assim, você tem um líder que estava ali e tudo mais, sempre foi seu líder, ou, sei lá, e de repente o casamento desandou. Talvez por tu estares presenciando, ou já presenciou, não só um, mas dois, três, quatro, isso mexeu um pouco contigo, seria isso ou não? Eu tava antes, que eu gostava muito de estudar sobre isso quando eu era mais nova. Eu pensava assim que tudo depende muito do casal estar disposto, né, a fazer dar certo e se esforçar, cada um tem suas falhas, suas coisas para lidar, mas se eles se esforçam, as coisas dão certo. Então eu tinha muito esse pensamento, vai dar certo, se os dois estão dispostos, vai dar certo, confio que posso conhecer alguém bom, coisas assim. Só que hoje eu vejo os casamentos, eu não sei. É, eu vejo eu vejo os papéis assim dentro do casamento, as mulheres se desgastam muito por a gente vê, né, que a mulher é do lar, a gente sabe isso, muito mais do lar, vamos dizer assim, por mais que ela possa fazer outras coisas. Então, às vezes eu vejo que os homens, eles não sei se aproveitam disso, parece que a esposa, ela tem que criar o marido. E eu não concordo muito com isso e não sei, são alguns detalhes assim que eu vejo nos casais. Também tem isso das separações e tudo, mas que eu vejo nos casais casados. O convívio mesmo, Principalmente né? Eu te isso. entendo. É, Eu vejo no convívio deles, eu não sei, eu não entendo sobre casamento, nunca fui casada. Eu não tô julgando eles assim pelo casamento deles, eu não sei quanto eles se esforçam nem nada. Mas às vezes observando certas coisas desanima, sabe? sim, tá bom. É, é, aqui casada só temos a Thalita, né? Gabriele, você é casada?
Sim, né? Sim, sou casada, Sim. irmão. Ah, é, tá aqui, Gabriela e Felipe, tá certo. Ah, então, Gabriel, tu consegue ver isso aqui também um pouquinho assim? É desafiador o casamento, guardar os mandamentos. Por exemplo, tu acha que tu consegue guardar os mandamentos melhor com teu companheiro hoje, eterno, ou quando tu eras solteira era mais fácil tu guardar os mandamentos? Eu tenho uma opinião sobre isso também, mas com vivência mesmo. Eu tenho uma opinião, mas não sei como é que vocês pensam. Olha, irmão, depende muito da pessoa com quem você vai se casar. A pessoa com quem eu me casei, ela me ajuda muito, é muito parceira. Porém, uma coisa que eu vejo, quando era apenas nós dois, era muito mais fácil do que quando com o bebê, sabe? Porque o bebê, ele estuda muito a gente, ele requer muita atenção. Eu tenho uma bebê de 2 aninhos, né? Então, em questão do marido e da mulher, eu acho que antes eu via por essa parte como a moça falou, porque meus Alessandra. pais eles são separados, os pais deles são separados, então tipo eu tinha totalmente essa visão. Mas depois que eu me casei, eu vi que não era assim. Eu estava fazendo um pouco na minha cabeça, sendo que não era dessa forma. Mas um dilema que a gente tinha muito era fazer dar certo. Então a gente fez dar certo até agora. Eu acho que a gente está uns 4 anos que a gente está junto, né, casado. E depois que a gente teve a bebê, foi um pouco desafiador. É um pouco desafiador, é trabalhoso e tudo, mas é gratificante, sabe? Às vezes a gente se atrasa um pouco, mas tudo por conta da atenção que a gente tem que dar a ela. Mas em questão do casamento, eu vejo como uma bênção, sabe? Mas eu não tiro a opinião dos outros, né? Porque cada um tem a sua opinião. Mas ao Isso. menos no meu, é totalmente uma bênção. Tem seus desafios, mas a gente sempre tem que buscar evoluir, né? Muito bem, muito bem. Poxa, Thalita, quer falar alguma coisa? Thalita também é casada, né? Já tem aí uns 6 anos, Thalita. 6 anos. Olha, Ai, acertei. com relação ao que peraí, deixa eu ver qual foi A Alessandra falou primeiro. a Alessandra. Ela estava falando sobre criar um marido, não sei o quê. Eu entendo o que ela quer dizer, né? Mas realmente depende da pessoa com quem vai casar. No caso, considerando o Brasil, né? Eu tive sorte, porque a maior parte dos homens eles não fazem as coisas em casa, e no caso, meu marido a gente divide as tarefas em casa. Então, para mim é uma bênção muito grande. Isso mesmo. Poxa, que coisa, hein? Então, a gente acabou aprofundando mais um pouco esse assunto, na verdade, porque eu senti que aqui vocês, né, é, já têm experiência nisso, né? Isso nos ajuda muito, né? O Rodrigo aí e o Amon, o Rodrigo não sei se é solteiro, deve ser também, mas o Amon que ainda vai se preparar, viu só, Amon? Ele já conseguiu captar algumas coisas importantes de uma futura, né, parceira, esposa que você vai almejar após a missão. Essas características que essas jovens falaram para vocês são jovens, todas elas são jovens. São coisas que os rapazes aqui precisam estar bem atentos, que realmente isso é uma realidade hoje, né? Mas o fato solteiros ou casados, os passos são os mesmos. A primeira coisa que nós vamos precisar ter em mente é que a gente precisa confiar em Deus, tá? E aí, eu gostaria que a Gabriele lesse para a gente. Confiar em seu, confiar em seu plano eterno para vós. Cada um de nós é um filho espiritual, amado ou filha de pais celestiais. Seu amor por nós é aparente nos mandamentos. Os mandamentos são instruções vitais para ensinar, guiar e proteger à medida que adquirimos experiência eterna. Muito bem.
Então, essas experiências do casamento que vocês citaram agora, elas fazem parte dessa vida terrena. Mas todas as coisas que vocês estão adquirindo aqui agora, elas surgirão, elas vão com vocês. Toda essa bagagem, né? E vocês têm que aproveitar, usufruir mesmo dessas bênçãos. Reivindicar as bênçãos que são prometidas no casamento, né? Então, nós somos seres espirituais, né? Vindo de pais celestiais, literalmente, né? E os mandamentos é que eles estão aí para proteger, agora não só individualmente, mas agora como vocês como casais, tá? Não estou dizendo eu não vou dizer para vocês que o casamento ele vai ser assim, e vocês entendem isso, vai ser um mar de rosas, vocês estão juntos e vão, não, como vem o filho, né, como a Gabriele falou, ela viu os desafios, até aquele o marido, eu, por exemplo, quando tive minhas filhas, eu senti que eu fiquei de escanteio, eu acho que isso é unânime, todo homem ele vai se sentir um pouco de escanteio, parece que, né, ele ficar de lado mesmo, mas se ele entender que ele pode dividir esses momentos junto lá, ele acaba fazendo parte daquele, né? E ele acaba, eu aprendi isso dentro do casamento, participando mesmo, né? Acordando e assim, tentando equilibrar as coisas. E aí isso eu consegui depois entrar dentro desse, eu não fiquei de fora, né? Não fiquei de fora, porque parece que a atenção é só para criança mesmo e vai ser, não tem jeito, né? Isso a gente precisa entender como parceiros, né? Então, esse é o primeiro, confiar em Deus. Com todas as coisas que vocês falaram, a gente tem que confiar que as coisas vão dar certo. Segundo, Alessandra, lê para gente, por favor. Mesmo com todos os erros, oposições e aprendizados que acompanham nossa experiência mortal, Deus nunca perde de vista nosso potencial eterno, mesmo quando o fazemos. Podemos confiar nele, porque Deus quer seus filhos de volta e providenciou um caminho através da expiação de seu Filho Jesus Cristo. A expiação é o núcleo do plano de salvação. Isso, né? Tá vendo? Então, a parte importante desse plano, o núcleo, que é a parte, né? Assim como a célula, no nosso corpo, ela né, tem um núcleo lá, a expiação, ela é a parte mais importante. Então, a gente sabe que a gente tem esse recurso. E se as coisas não estão indo do jeito que tem que ser, a gente está desanimando, ou a gente não está conseguindo ajustar nossa vida com as coisas que o Pai Celestial deseja, a gente tem a expiação para voltar e começar do zero, né? Isso é uma bênção que está ao alcance de vocês e no meu alcance também, né? Então, não é para desanimar, os tempos trabalhosos estão aí e a gente só precisa entender, não perder esse foco, né? Vamos para o terceiro, rapidinho. Aliás, esse aqui é o segundo, na verdade, né? É a continuação. É... Amor, lê para gente. Até o amor e a Thalita lê, Jesus também ensinou. Vamos dividir aí. Beleza. A expressão máxima da obediência e do amor é a expiação de Jesus Cristo. Submetendo-se à vontade do Pai, ele deu sua vida por nós. Ele disse: Se guardareis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Jesus também ensinou: amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E a segunda é semelhante a ela: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Viu só. Então, eu acredito que vocês, quando a Alessandra, que ainda está em busca aí, né, do seu príncipe e tudo mais, o Amon futuramente, o Rodrigo, né, não sei se já tem o Rodrigo ainda não nos deu o ar da sua graça, então, mas Gabriele, a Alessandra, né, Thalita,
que a Thalita e a Gabriele, que já tem aí o seu parceiro, eu entendo que vocês devem ter sentido, e por terem escolhido ele, porque vocês viram que eles eram homens que amavam Deus, né? Que amavam Deus. Essa é uma segurança que, na minha opinião, toda jovem precisa enxergar isso, sabe? Porque se ela entende, ela enxerga essa luz de que aquele rapaz ele ama a Deus, ela sempre vai ser amada, entendeu? Porque ele entende que a jovem com quem ele está namorando, está iniciando né, um relacionamento, ele tem que ter ela como uma joia e tem que cuidar dela, porque ele vai prestar conta, né? Às vezes, eu já li que às vezes uma lágrima, né? Uma lágrima que um homem faz a sua parceira derramar por maus tratos ou aquela pressão psicológica, emocional, ele vai prestar conta, né? Então, quando ela enxerga isso, eu entendo que ela está em campo seguro, né? Ela pode considerar que realmente ela vai ser amada e vai ser cuidada, porque ele ama primeiro a Deus, né? É, vamos aqui para o terceiro. Ah, Rodrigo pode ler? Eu não sei se o Rodrigo está nos ouvindo. Não, tá bom. Então vamos lá, vamos de novo. Gabriele, lê para a gente o terceiro, por favor. Orei ao, em terceiro lugar, confie nos sussurros do Espírito. Orei Isso, ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que permaneça convosco para sempre. Até o Espírito da Verdade, peraí, até o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. isso, muito bem. Então, isso significa o quê, Gabriele? Para você, quando você lê essa passagem, quando Cristo mesmo fala, orei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Na verdade, eu achei um pouco complexo, tanto que eu até fui lendo pausadamente. Mas, como eu estou falando do Espírito, é, eu acho que o Pai Celestial, ele nos dá o Espírito Santo para que nós não possamos nos sentir sozinhos, né? Então, por isso a gente recebe o dom do Espírito Santo, para que a gente possa ter um companheiro constante com a gente. Eu acho dessa forma. Mas se o senhor quiser me explicar mais um pouco sobre isso, eu agradeço. Muito bom, você falou exatamente. O que eu só vou acrescentar aqui é a importância e os frutos, né? Por que que o Espírito Santo ele é fundamental nesse nosso momento nessa terra? A Thalita, lê pra gente. Quando sua mente estiver cheia de dúvidas e confusão, o Pai e o Filho enviarão o Espírito Santo para alertá-lo e guiá-lo com segurança pelos perigos dessa jornada mortal. Ele vai ajudá-lo a lembrar, confortá-lo, enchê-lo de esperança e amor perfeito. Muito bem, pronto. Isso aí, não, jamais esqueçam disso, tá? As dúvidas, a confusão, seja no nosso momento como solteiro ou no nosso momento como casados, vai aparecer muita dúvida, confusão, momento que a gente não vai entender por que que a gente está passando por aquilo. Aí o Espírito Santo é o personagem que vai nos ajudar nesse caminho. Ele vai colocar a gente de novo no trilho, se nós buscarmos ele sempre. Irmão, Opa, diga, Gabriele. hoje eu tive uma experiência dessa, né? Pode parecer banal, mas para mim não foi. Eu tinha colocado o brigadeiro na panela, que eu vendo brigadeiros, né? Aí eu coloquei na panela mexedora e ela fica mexendo lá no fogo na eletricidade. Aí eu vim deitar.
e cuidar da bebê. Aí eu descansei um pouquinho, aí alguma coisa falou assim, eu sei que era o espírito, né? Mas ele falou assim, coloca o timer. Aí eu não coloquei o timer, coloca o timer. Aí eu, mas eu tô cansada. Eu mesmo debatendo, sabe? Coloca o timer. Eu não coloquei o timer. Acredita que eu dormi. Quando eu acordei, só um cheiro assim de queimado, tanto que a panela Oh, tá lá de molho, queimou tudo. Agora, para tirar vai ser uma luta, eu deixei até de molho, tá vendo? Eu não escutei o sussurro do espírito. verdade, viu só? É isso mesmo. Ele estava ali com certeza e entendia que você ia pegar nesse sono. Ele está ali, tá sempre. A gente não pode ignorar esses sussurros e achar que é coisa da nossa cabeça, que a gente pode confiar na gente, e pronto. Não. Nunca, nunca. Isso é uma experiência que não é banal, não, viu, Gabriel? Tem acontecido e é muito forte isso que você falou agora, né? A gente não pode dispensar esses sentimentos, né? Se a gente ficar, aí quando a gente entra naquela, a gente luta contra o espírito, é isso aí, porque a gente fica até entender se é ele, se não é, a gente só tem que obedecer. Lembra que o Eder Bedner falou, né? Se você tem dúvidas, né, se o Senhor está respondendo ou não, esquece isso. Só obedece, só segue teu sentimento, né? Essa é a parte importante. Eder Bedner falou nessa última conferência agora de abril. Muito bem lembrado, né? Aí a de azulzinho, amor, lê pra gente o de azul. A gente está já finalizando. É uma missão dele. Sua missão é prestar testemunho do Pai e do Filho, bem como de toda a verdade. Além disso, o Espírito Santo nos purifica ou santifica, a fim de preparar-nos para habitar na presença de Deus. Isso, a importância, né, do Espírito Santo. Ele, nessa nossa trajetória de vida, é ele que está nos purificando, vai nos santificar. Porque a gente só vai entrar na presença de Deus santificado. É o que a gente aprende no templo. Por isso que nós frequentamos o templo. Porque lá a gente está tentando, né, se esforçar para a gente estar ali se purificando e ser santificados, tá? Então não tire isso da mente, né, do coração de vocês. São pontos importantes e eu escolhi esses pontos bem a dedo, sabe? Eu estudei essa aula assim várias vezes, mas eu queria encontrar sentimentos que pudessem nos ajudar, né, durante essa aula. E aí essas coisas aqui para mim são super importantes. Eu também, como a Gabriele, já ignorei, né, o sussurro do espírito e me dei muito mal, né? Me dei muito mal. O quarto é confiar no conselho dos profetas vivos, né? Nos antigos que nós estudamos, como Moisés, Abraão e outros, mas para a nossa vida hoje, precisamos, tá de olho no presidente Nelson, né? Ele é o nosso profeta. Moisés foi profeta para Israel. Nosso profeta hoje, que a gente precisa dar atenção e ouvidos, presidente Nelson. Alessandra, lê para gente. Quarto, confie no conselho dos profetas vivos. Nosso Pai providenciou uma maneira de ouvirmos Sua palavra e conhecermos Sua lei por meio de seus profetas. O Senhor declarou: A minha palavra, tudo se cumpre, seja pela minha própria voz, seja pela voz dos meus servos, é a mesma coisa. Isso, viu? Então, essa é a importância, né? Nós somos abençoados porque nós temos um profeta vivo. Ele pode nos antecipar de algumas coisas que o mundo vai enfrentar e, na verdade, nós vamos aí estar auxiliando, nós vamos estar preparados para ajudar nossos irmãos que não seguem o profeta. Lembrem do hino, né, que nós cantamos, que vocês ouviram, na verdade, no início, né, um hino da primária, mas que fala tudo, né, que a gente precisa seguir o profeta, porque seguro nós estaremos, tá? Ah, gostaria que vocês ponderassem essas três declarações que foram o que o profeta Nelson falou na última conferência, né?
Eu gostei que alguém, cada um lesse um. Thalita pode ler um, Gabriele lê um, a Amon já leu ali, e a Alessandra pode ler o último. A coligação de Israel é uma evidência de que Deus ama todos os seus filhos, onde quer que eles estejam. O Evangelho de Abraão é uma evidência adicional de que Deus ama todos os seus filhos onde quer que eles estejam. Ele convida todas as pessoas a se achegarem a ele, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, todos são iguais perante Deus. O poder selador é uma evidência excepcional do quanto Deus ama todos os seus filhos em todos os lugares e deseja que cada um deles escolha voltar a viver com ele. Bem, essas três declarações foram dadas no discurso último, né, da conferência pelo nosso profeta vivo, tá? Então, que nós possamos aí é, buscar cada vez mais nos esforçar para ouvir a voz do homem que foi escolhido por Deus, tá? Alessandra, diga, meu. Alessandra, Aqui. tá aí. É, eu até ri quando eu vi esse ponto 3 que você disse para eu ler, porque fala do poder selador, né? E tem tudo a ver com casamento, casamento para eternidade, então Não foi achei bem proposital, engraçado. não, viu? Sim, eu imagino. É, mas como o Senhor, ele, ele faz as coisas, como diz, por meio de coisas pequenas e simples, então foi interessante que eu falei de uma situação, dessa situação, né, sobre que eu tenho pensado e tudo mais. E algumas coisas que nós falamos hoje na aula sobre, sobre a expiação, arrependimento, entre outras coisas, eu tinha lido para uma outra aula do Instituto, eu estava lendo hoje. E, no fim, o ponto 3 foi exatamente falando, querendo ou não, de casamento, né? Então, o Senhor, ele vai respondendo, ele vai nos ajudando com nossas dificuldades de pequenos modos. E eu queria, no final da aula, prestar testemunho de como o Instituto, as aulas do Instituto, cada uma delas tem respostas para nossas orações. E ouvimos muitas vezes coisas que nem sabíamos que precisávamos ouvir, mas que é que nós encontramos muitas respostas, muita luz e, e forças também para seguir. Então, eu sempre amei o Instituto. Pode estar acontecendo uma tempestade na minha vida, às vezes no domingo eu não quero ir, mas as aulas de Instituto eu sempre estou aqui porque, porque me ajudam muito, muito mesmo a querer continuar sempre. Bem, Alessandra, obrigado pelo seu testemunho. Todos os testemunhos que nós vimos aqui, as experiências foram maravilhosas. Thalita, Gabriele, Amon, Rodrigo, obrigado. Vocês foram demais. Vocês me ajudaram muito. Eu saio dessa aula testificando para vocês, mais do que nunca, de que eu sei que essa igreja é verdadeira. E eu sei que vocês são filhas e filhos especiais do Pai Celestial. Puxa, quanto foi edificante essa aula hoje. E eu preparei ela assim, mas nunca pensei que eu fosse sair assim tão cheio. Sabe quando eu tô me sentindo agora com as experiências que vocês contaram, me lembrou quando eu assistia, quando eu comecei a entrar para a igreja, e eu comecei a ir para o seminário, as primeiras aulas me incentivava, eu saía toda vez que eu ia para o seminário e voltava para casa, eu queria sempre me esforçar para guardar aquilo que eu via da professora. Ah, É o mesmo sentimento que eu estou tendo agora. Então, muito obrigado pelo que vocês trouxeram para a aula hoje. E eu encerro ela, né, para a gente não perder esse espírito que está aqui agora. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. E Gabriele queria falar contigo depois no privado, mas é outro assunto aí, externo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, Thalita, pode fazer a última oração para nós?
Posso sim. Posso deixar. E, Gabriele, você está no grupo, no nosso grupo